Meus amigos, vamos fazer uma visita à casa de um maior escritor do Rio Grande do Norte, um dos maiores do Brasil, a casa de Câmara Cascudo. Nesta casa, com ele convivi. Durante 20 anos, quase diariamente, eu frequentei para conversar com ele. Era a minha sobremesa, o final da tarde. Eu ia para lá para ouvir e só saía quando ele me despedia, mandava embora. E ele mandava embora sempre com a mesma frase: agora vai baixar no terreiro. Eu tinha que sair naquela hora, mesmo assim anotava tudo que via e ouvia, o que aprendia do mestre. O mestre maior de brasilidade, um homem feito de bom humor, um brasileiro feliz, como chamei no livro que escrevi, a sua primeira biografia, que eu tive o privilégio de fazer. Vamos apresentar, pois, Câmara Cascudo na sua casa. A casa onde Luiz da Câmara Cascudo viveu grande parte de sua vida é uma referência da cultura potiguar. Foi lá que o mais importante pesquisador sobre o folclore e os costumes populares brasileiros viveu boa parte de sua vida intelectual. A casa foi construída em 1900 e é tombada a nível estadual como forma de preservação e conservação histórica. Hoje está transformada no Ludovicus Instituto Câmara Cascudo e é onde vamos explorar a diversidade e o universo cascudiano. Estamos aqui no Instituto Ludovicus, a casa onde Câmara Cascudo morou por 40 anos e produziu boa parte da sua vasta obra. Vamos entrar agora e conhecer um pouquinho do local. Dentro da casa, a organização está tal como antes, no período entre 1947 a 1986, quando Cascudo viveu por aqui. Estamos na sala de entrada da Casa de Câmara Cascudo. Aqui a gente pode ver vários móveis antigos, desde aquela época que ele morava aqui, tudo foi conservado. Aqui na parede, mural de fotos de amigos e familiares. E tem uma coisa bem interessante aqui. A dona Dália Cascudo, ele com os netos, fotos dos filhos, pessoas que já estiveram aqui na casa. E aqui tem uma coisa interessante, que é um quadro com Vila Lobos, e ele escreveu uma dedicatória para a Câmara Cascudo. Aqui a gente lê: uma boa testa para levar um cascudo amigo, feito em 1949. Afável, erudito e um eterno amante da simplicidade, Câmara Cascudo recebia em sua casa muitas visitas. Além dos amigos, uma paixão do mestre era a literatura. Aqui não poderia faltar uma biblioteca. Aqui, onde era a biblioteca de Câmara Cascudo, tudo foi mantido, inclusive a pintura original, que do francês é Trompe-l'œil, que significa ilusão aos olhos. Nós vimos como Câmara Cascudo era tão apegado à cultura que ele colocava aqui na frente 3 imagens muito significativas para ele. São Sebastião, uma imagem representando a caridade, Carita, que tem escrito, e o menino Jesus com São José de Botas. Ele acreditava que as moças solteiras que tocassem aqui se casariam no mesmo ano que pusessem a mão nessas botas aqui. E aqui atrás nós temos o birô onde ele escrevia boa parte das obras, com a máquina Remington, com que ele escreveu vários livros conhecidos do público brasileiro e mundial. A biblioteca particular era o caos e o cais cultural no espírito do mestre Cascudo. Composta por 3 anexos, a arte estava por toda parte. Era um deleite para os visitantes andar em meio a um labirinto de livros, esculturas e quadros garimpados nas viagens pelo mundo afora. Mas para abrir a casa aos visitantes foi preciso espaço. Os 10.000 livros daqui ganharam uma área específica. Ficaram as coleções de arte popular brasileira e estrangeira, arte sacra católica e exposição de esculturas de ébano e outras artes vindas da viagem que Cascudo fez à África em 1963, assim como peças típicas dos índios brasileiros, que presentearam Cascudo durante visitas à sua casa. Nas paredes, os registros em lápis grafite, autógrafos dos amigos. Aqui nessa coluna, a gente encontrou várias pessoas bem conhecidas e importantes na história do... Nomes como Djalma Maranhão, Gilberto Freire, Juscelino Kubitschek, a dupla sertaneja Jararaca e Ratinho e o artista plástico potiguar Blackout, entre outros.
Muito do que se vê por aqui é fruto do trabalho obstinado de Ana Maria Cascudo, filha e guardiã da memória do folclorista, que organizou a criteriosa restauração na casa, ocorrida entre os anos de 2005 a 2009. Na obra, a arquitetura foi mantida, assim como os elementos característicos da construção do início do século XX, como fachada, pintura, esquadrias e elementos decorativos. Tudo com recursos próprios da família Cascudo, que teve de vender parte do patrimônio para preservar viva a memória do patriarca. O Instituto Ludovicus, cujo nome significa Luiz em latim, funciona também como um espaço cultural. São realizadas exposições, lançamentos de livros, apresentações folclóricas e exibição de vídeos e documentários. Perto do busto de Câmara Cascudo, uma mensagem sintetiza o espírito solar do mestre. Perguntam sempre os repórteres: o senhor se sente um homem realizado? Sim, na plenitude do vocábulo. Não me arrependo de nada, eu enfim sou o que sou. Se assim te agrado, aqui estou. Se queres a melhor prenda, manda fazer de encomenda que eu enfim sou o que sou. Se assim te sirvo, aqui estou. Assim digo eu ao meu país, ao meu Brasil, à minha geração, à minha contemporaneidade. Se assim te sirvo, aqui estou. Esta casa foi restaurada, foi mantida. Ana Maria e Camilo, seu marido, ela filha de Câmara Cascudo e escritora também, comprou do irmão uma parte da casa e fez um exemplo ao Brasil, ao Rio Grande do Norte não, ao Brasil, de amor filial, de amor cultural, de valorização do saber e das nossas origens. O que é que fez? Comprou a casa, a parte que cabia por herança a Fernando, ampliou comprando o terreno vizinho que pertenceu à sua família no passado, restaurou a casa inteiramente como deveria ser. O casal fez mais, levou para lá a biblioteca de Câmara Cascudo, que ele chamava Sua Babilônia, e lá fez o Ludovicus. Ludovicus significa Luiz em latim, como ele foi batizado pelo Santo Padre João Maria. Na época o padre batizava em latim, e ele recebeu esse nome Ludovicus. Eu tive momentos de grande emoção. Uma delas que eu vim saber era que ele colocou um retrato meu com o ministro da Educação da época, que está morto hoje também, Ruby Ludwig, e ele disse: Ludwig, em alemão é Luiz também, você é meu xará. Bateram a fotografia, ele gostou muito do senhor ministro e colocou na porta do quarto dele toda noite, jogava beijo, dizendo: Deus lhe dê uma noite tranquila e um dia de rei. Era uma casa de Câmara Cascudo, este homem notável, que eu digo que é o arquiteto da alma nacional. Se é um arquiteto para fazer uma casa, a alma do Brasil está em Luiz da Câmara Cascudo. Por quê? Porque ele descreveu, estudou e pesquisou durante toda a vida as lendas, os mitos, as histórias do povo, os costumes, os hábitos, a alimentação, a maneira de pensar, tudo aquilo que caracteriza o povo brasileiro. Ele não fez mais ao longo da vida do que cuidar do brasileiro e do Brasil. E era um homem feliz. Eu não acredito em ninguém que não seja feliz para fazer um trabalho. O tempo todo que ele trabalhou foi buscando a felicidade dos companheiros. Câmara Cascudo era jovial, simpático, recebia crianças. A primeira vez que eu fui lá, eu tinha 13 anos. Vim de Nova Cruz. Meu pai disse: você gosta de literatura? Na época eu era metido a ser já poeta, escritor, sem saber de nada, mas um pouco menos do que agora, mas é muito frágil ainda. E ele disse, meu pai ensinou, Natal tem um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo e o resto é tudo em riacho. E eu fui, toquei na campainha, a Nália, que era a velha criada, me atendeu e me recebeu muito bem.
dizendo o seguinte: o professor Câmara Cascudo está ocupado, não vai poder receber. Eu disse: minha filha, vá dizer a ele que eu vim de Nova Cruz para visitá-lo e ele vai me receber bem. Imagine, eu chamava a velha criada de minha filha e exigia quase que ela dissesse. Poucos minutos depois comparece o mestre rindo com a história de vir para conversar com ele e me recebeu muito bem. Me deu chocolate, um chocolate chamado Sonho de Valsa, um presentinho de pequenas coisas que tinha na casa, era um presente de índio, e passou a me identificar. Brincou com, disse que tinha conhecido meu pai, que tinha olhos azuis, e ele disse que meu pai tinha olho de chechel. Esteve em Nova Cruz numa época que ele escreveu a história das paróquias do Rio Grande do Norte, e meu pai teria fornecido algumas informações. Mas uma coisa curiosa que o tempo mostrou: a importância de valorização de pessoa. O mestre Cascudo valorizava as crianças.